Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Quadrotti de Freitas e agora eu vou apresentar o projeto do Tech Challenge Fase 5, o Hackathon, tá? Para o curso de Inteligência Artificial na FIAP. Tá? O objetivo desse trabalho foi desenvolver uma aplicação capaz de analisar automaticamente diagramas de arquitetura de software, etc., utilizando visão computacional. Tá? Então, a partir de uma imagem enviada pelo usuário, o sistema identifica os componentes arquiteturais que fazem parte dentro daquele diagrama. Ele utiliza um modelo supervisionado baseado em YOLO e, em seguida, ele realiza uma modelagem de ameaças utilizando a metodologia STRIDE, gerando automaticamente um relatório PDF que eu vou demonstrar aqui para vocês, tá bom? Bom, então já logo de cara eu queria mostrar a aplicação. Essa é a aplicação. Antes de mostrar arquitetura, mostrar código e tudo mais, eu queria mostrar ela funcionando, tá? Então basicamente é uma interface simples, onde o usuário ele faz aqui o upload de um diagrama. Então eu tenho alguns exemplos aqui, eu vou usar esse aqui. Então ele escolhe aqui o diagrama. E automaticamente, né, quando ele envia essa imagem, o modelo identifica automaticamente os componentes presentes naquele diagrama e desenha o bound box, né, que são esses boxes, esses quadradinhos vermelhos aqui, né. Depois que os componentes eles são detectados, né, a aplicação ela apresenta logo aqui abaixo a lista de componentes que foram identificados, componentes de arquitetura que foram identificados, né. Então a engine Stride consulta uma base de conhecimento baseada em regras e identifica, né, depois disso as ameaças aplicáveis, tá? Que está aqui embaixo também, né, todas as ameaças que podem ser aplicáveis naqueles componentes, tá? Elevation Privilege, dentre outros, Denial of Service, Information Disclosure, né, dentre outras, e cada uma tem um detalhamento aqui do que seria aquela ameaça, tá? Todas elas baseadas nos componentes que foram identificados aqui nesse diagrama. Tá? E aí, por fim, aqui mais no final, eu consigo fazer o download do PDF, né, que aí basicamente é um relatório, né, que é gerado baseado naquele diagrama, tá? Então, o relatório de análise Street, né, aí ele mostra novamente aqui quais foram os componentes, o horário, né, que foi gerado, os componentes que foram detectados, qual que é o nível de confiança com cada um deles, né, e aí aqui os relacionamentos também, o que é bem importante, né, entender quais são os relacionamentos desses componentes uns com os outros também, né, então ele acaba mostrando aqui também, e quais foram as ameaças e as contramedidas, né, que podem ser tomadas para cada um deles, né, então é um relatório para ajudar ali a entender as ameaças daquele diagrama, tá bom? Bom, então basicamente essa é a aplicação, esse é o resultado final, né, é o objetivo ali do hackathon do projeto. E aí eu queria mostrar aqui inicialmente o relatório, então passando aqui pela introdução, objetivo, arquitetura, eu queria mostrar inicialmente o diagrama de arquitetura. Basicamente, né, a arquitetura ela foi separada nessas camadas, o string lit ele é a interface, né, aquela biblioteca Python para exibir essa interface aqui da nossa aplicação. E aí a gente tem a camada de Image Processing, que é a parte de processamento da imagem, o YOLO Detector, que é a parte ali de detecção dos componentes, o Relationship Extractor, que é a parte ali de identificar os relacionamentos entre os componentes, e aí sim o Stride Engine, né, que aí é onde de fato vai fazer o levantamento das ameaças, tá? E aí ele faz uma busca ali basicamente na base de conhecimento e também, né, em paralelo ele pode fazer a geração do relatório, tá? Então, basicamente, essa é de forma geral aqui, como foi dividido, né, como foi arquiteturado essa aplicação, tá? E aí agora eu queria mostrar também que é a estrutura de diretórios, depois eu vou mostrar ali um pouco mais em detalhes ali na parte do código, mas queria mostrar aqui o pipeline, como que é feito ali, né, o processamento da imagem. Então, basicamente, né, o diagrama ali, né, esse aqui é o diagrama, o processamento da imagem é feito inicialmente um pré-processamento, depois é feita a detecção dos componentes, a extração dos relacionamentos, a análise de street, né, então engine mais a base de conhecimento, a geração do relatório e a interface e download daquele relatório, né, através da interface ali do Streamlit, tá? Essa separação ela permite que cada módulo
possua apenas uma única responsabilidade, e isso facilita também manutenção e evolução futura, tá? Agora eu queria falar um pouquinho aqui do dataset. Aqui tem a justificativa de cada tecnologia utilizada, né, o porquê que eu utilizei. Não vou me aprofundar muito aqui no vídeo, até para não estourar o tempo. Tá? Eu queria mostrar, que tem as justificativas de cada uma delas, mas eu queria mostrar aqui o dataset, que é um dos pontos mais importantes aqui desse trabalho. Como o problema ele é supervisionado, foi necessário utilizar um dataset anotado. Tá? E aí aqui mostrando um pouquinho das características desse projeto, né, os atores, né, integração, e também os limites de confiança, tá? Esse é um dataset que ele tinha uma quantidade de 32 classes, né? Então isso acabou ajudando bastante na assertividade ali da análise das imagens de identificação dos componentes arquiteturais, né, encontrados nos diagramas, né? Então esse dataset que eu utilizei, até esse aqui que eu deixei aberto aqui no Hugging Face, ele possuía suporte, né, diagramas da AWS e da Azure. E até explicando um pouquinho sobre o dataset, eu tentei utilizar algumas abordagens, eu diria que foi a parte mais desafiadora do projeto, né? Mas inicialmente eu tentei baixar por conta própria, né, os diagramas e depois ir fazendo a identificação dos componentes. Só que isso acabou levando muito tempo. Eu cheguei a baixar 50 diagramas e o mapeamento dos componentes, só que eu ia precisar de um volume de imagem muito grande para conseguir fazer o treinamento de uma forma adequada, né, que ele conseguisse ter sucesso ali na hora de eu treinar. Tá? E assim, não seria viável. Eu até tentei usar uma abordagem de construir um gerador de diagrama, mas acabei abortando também, porque ia ficar muito limitado, não iria exemplificar casos reais, né? E aí eu encontrei esse dataset aqui já disponibilizado, né? É um dataset público e aí ele já tem ali mais de 4.000 imagens, né, com essas 32 classes que eu mencionei, né, e aí diagramas com componentes da AWS e da Azure, tá? Também foram utilizadas, voltando aqui para o relatório, técnicas de aumento de dados para melhorar a capacidade da generalização do modelo, tá? Bom, falando um pouquinho aqui da parte de treinamento também, eu queria mostrar aqui um pouquinho dos hiperparâmetros, tá, que foi utilizado. Então aqui no relatório eu deixo aqui, né, a parte do treinamento, né, informações relevantes ali, né, então a distribuição das instâncias por classe do dataset, né, então aqui tem as tabelas também de aumento de dados aplicados ao dataset, distribuição das imagens entre os conjuntos de dataset, mas eu queria focar um pouquinho aqui na parte do treinamento, tá? Então aqui eu tenho os hiperparâmetros, né? Então acho que é importante destacar aqui, né, que o treinamento ele foi realizado utilizando o Transfer Learning sobre o modelo YOLO 11S, né? E também eu utilizei 100 épocas, né, para o treinamento também. Tá? E aí mostrando um pouquinho aqui das curvas, né, de treinamento e validação ao longo das épocas, né? Então a gente consegue observar uma redução consistente das perdas e estabilização das métricas de validação ao longo das épocas, tá? Aqui tem também algumas tabelas, né, algumas imagens de métricas, né? E na avaliação o modelo ele alcançou aproximadamente 84% de precisão, o que, ao meu ver, é um resultado muito positivo. Um recall de 82 e um map 50 de aproximadamente 85, tá? Então os resultados, eles, ao meu ver, foram considerados satisfatórios para um problema envolvendo as 32 classes e diagramas com diversos estilos visuais, tá bom? Aqui também tem algumas imagens interessantes, né, que é a curva de precisão versus recall por classe, né, e também a curva F1 versus confiança, tá? E aqui no final dessa parte de treinamento aqui a avaliação, né? No caso aqui a matriz de confusão normalizada, né? Esse aqui também é uma imagem bem importante que a gente consegue notar aqui a consistência e também os rótulos reais de um lote de validação, tá? E predições do modelo no mesmo lote de validação, tá bom? Então acho que de um modo geral é isso. Acho que o resultado foi satisfatório, né? Dá para ver aqui pela imagem, pelo diagrama que eu testei, dá para testar com vários outros, né, mas que ele conseguiu alcançar um resultado satisfatório. E agora eu queria mostrar um pouquinho aqui do código que foi desenvolvido, tá? Bom,
Basicamente, a aplicação ela foi estruturada em, como eu já expliquei, em módulos independentes, tá? Então aqui dentro de Source, o dataset ele está aqui dentro, né? Mas ele não está comitado, né? Então ele não está no GitHub porque é muito pesado, né? Mais de 4 GB, né? Então é uma boa prática não comitar. E aqui dentro de Runs eu tenho o treinamento, né? Que foram basicamente as imagens que eu mostrei ali que eu anexei no relatório, elas estão aqui dentro de runs dentro do meu dataset aqui que eu utilizei, tá? E aí aqui, né, o modelo, o melhor, né, que é no caso aqui o modelo best.pt, que é o modelo que eu utilizei ali na aplicação, tá? E aí aqui tem as imagens, né, a grande maioria são as imagens que eu já anexei ali no documento, tá? Isso também não é comitado, tá? Mas as imagens mais relevantes eu já adicionei ali dentro do documento também. Se precisar, né, depois eu posso compartilhar. Mas basicamente o código da aplicação aqui está dentro de Cert, né? Então aí a gente tem algumas classes aqui relevantes para mostrar, né? Então a detecção de componentes, a parte de processamento da imagem, a parte de extração de relacionamento, dentre outros pontos relevantes, tá? Modelos eu já mostrei, né? Então, depois que eu fiz o treinamento, eu acabei adicionando aqui o melhor modelo gerado, né? O BEST, tá? E aí, dentro de data também, a gente tem a parte do JSON, né? Que é com as informações ali relevantes ali para a parte da análise da imagem e do treinamento, tá? Então, cada módulo ele possui uma responsabilidade única e ele reduz também o acoplamento da aplicação, né? Ou seja, se a gente precisar fazer evoluções futuras, facilita esse tipo de abordagem, tá? Uma decisão arquitetural que é importante mencionar aqui é com relação à inteligência artificial, ela é restrita apenas à etapa de detecção dos componentes, né? Então, toda a modelagem de ameaças foi implementada utilizando regras determinísticas, baseada na metodologia Stride. Então, essa foi uma decisão que torna o comportamento do sistema mais previsível e, ao meu ver, também mais transparente e auditável, tá? Então, na minha opinião, né, isso é importante deixar destacado aqui como uma decisão arquitetural, tá? Então, para finalizar, né, como resultado foi possível integrar uma visão computacional e o modelo de ameaças em uma única aplicação. O sistema ele recebe diagramas arquiteturais e identifica automaticamente os componentes ali na imagem. E realiza uma análise baseada em Stride e produz um relatório técnico em PDF. Como trabalhos futuros, né, o projeto ele pode evoluir com OCR, né, para interpretar textos presentes no diagrama, melhoria, né, da interferência de relacionamentos e suporte para novos padrões arquiteturais, outros provedores de cloud e etc. Tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado.